de onde que surgiu isso? Porque assim, eu não sei se você já ouviu falar na religião messiânica? Já ouvi ministra falar. de orei e tudo mais. Isso. A minha mãe, ela é frequentadora, né, da messiânica, já vinha desde a minha avó, tudo. Eu já frequentei bastante também, já fui membro e tudo mais. Uhum. E me chama muita atenção isso que você tá falando, porque a filosofia deles, tudo que eles quem criou a religião, quem recebeu ali as informações foi que eles chamam de Meishu Sama, né? Que é o principal nome ali da religião. E tudo que eles abordam, tudo que é... Como eu posso dizer? Toda filosofia, exatamente, ela é pautada na questão de antepassados, né? Do que você traz dos seus antepassados e tudo mais. E é engraçado que, assim, isso que você tá falando me parece muito, muito mais ou menos a mesma pegada, assim, né? Lembra. Muitas vezes a gente acaba trazendo isso, acho que em todo lugar vai falar, né? Todo tipo de terapia vai falar que muitas vezes a gente traz traumas dos nossos pais, das pessoas de antes da gente, e os nossos pais que trouxeram dos nossos avós, né? E vai indo lá pra trás, né? Isso. Então, acho que muitas vezes, com a constelação, de repente, você consegue quebrar um pouco esse ciclo, né? Como você tá falando, Exatamente, né? quebra esse padrão, quebra essa corrente que vai seguindo, vai se arrastando cada vez mais, porque alguém sempre vai trazer à memória alguém que foi excluído. E é louco que isso você consegue... Uma coisa que me fascina muito, eu quero chegar nesse ponto também, é que assim, eu adoro falar sobre espiritualidade, amo falar de tudo, de Umbanda... Ficaríamos dias aqui. Se você chamar eu teria um podcast só pra falar de espiritualidade. Essa é a verdade. Assim. Que bom. Mas de todas as filosofias, as doutrinas, dessas mais conhecidas, a que mais me chama a atenção é o espiritismo, por conta de eles até se denominarem como uma ciência também. Sim, né? O espiritismo, eu falo eles porque eu não me considero só um espírita, apesar de ser a que eu mais gosto, mas eu gosto de ouvir tudo. Eu também. Como eles se aí muita gente vai falar, mas é pseudociência e tal. Não, porque Kardec ele usou um método científico para criar a doutrina. Entendi. Né? O Kardec ele usou o método científico, que é o método experimental, para criar a doutrina. Então, pera lá, não é só uma pseudociência, né? Não é pseudociência. O Kardec foi um pedagogo, foi um cara extremamente sério que não criou uma religião, ele não quis criar uma religião. O espiritismo virou uma religião chegando no Brasil, que a gente gosta de... a gente gosta de criar religião para tudo, né? Sim. O que é incrível, porque faz com que o negócio se espalhe e tudo mais, né? Mas eu gosto muito de navegar com a questão também científica. Porque eu acho que as coisas, elas não são separadas. Eu acho que elas têm que andar em conjunto, sabe? Exatamente. Eu acho que as doutrinas, os orgonites e todas as técnicas que são feitas, elas precisam, na minha opinião, elas precisam dar a mão para a ciência, e a ciência tem que dar a mão para as coisas também. Exato. Porque... honestamente, eu sempre falo isso, a nossa ciência não sabe de nada, né? O 96% do universo, a gente não sabe nada, não tem uma equação que a gente saiba. Não tem. A gente sabe 4% do universo, 96% é matéria escura, que a gente não conhece. Imagine o quanto, a nossa ciência não tem 300 anos de... Não né? tem. A psicologia mesmo, quantos anos tem? Pois é. É muito pouco. Então eu acho que assim, a gente não sabe M nenhuma, né? Exatamente. A gente não sabe nada. Então a gente e hoje, né? Hoje ninguém tá mais disposto a ouvir para aprender. Todo mundo tá disposto a ouvir para responder. Isso, né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo já... formada. As pessoas que são um pouquinho mais inteligentes já acham que por cientista já sabe de tudo, que a gente já tem a resposta para tudo. E a gente não tem a resposta para absolutamente nada. Exatamente. Então, assim, eu adoro ouvir essas coisas. Mas eu gosto de falar, o que a ciência fala sobre isso e a religião... Muitas vezes a gente fala das mesmas coisas de formas diferentes. Sim. Então, assim, você fala assim, que a gente leva muitos padrões dos nossos pais e tudo mais. Hoje a ciência já fala que a gente tem neurônio no corpo inteiro,
que as células elas passam informações, né? Que tem neurônio no intestino. No intestino, não é? exatamente. Então, assim, você fala, pô, as coisas elas vão meio que se juntando ali, né? Então, isso que você fala, de padrões que vêm dos nossos pais. Com certeza a ciência já consegue, já vai falar alguma coisa muito parecida também, sabe? No caso, a constelação vem de Bert Hellinger, né? Um alemão. Ele acabou indo, né, para um campo foi isolado, né, na época do apartheid. E nessa tribo Zulu, onde ele ficou, ele era um missionário, tá? E ele ficou e ele começou a observar todos os padrões dali. E eles eram muito unidos, por mais que eram aborígenes, eram totalmente, né, isolados lá, eles levavam muito a sério o cuidado que eles tinham com os seus. O grupo, ele é muito, muito mais forte quando realmente um vai protegendo o outro. Tá. E quando ele traz... Depois ele vai trabalhar com muitos outros da própria psicologia, mas meu professor era o que trazia, o Dr. Décio, ele que trazia o Bert Hellinger para o Brasil. Tá. Foi bem bacana. Por mais de 20 anos foi ele que trouxe, inclusive ele era dono também da editora que traduzia os livros do alemão para o inglês, do inglês para o português. Agora imagina, né? A gente que tem os dialetos, tem que trampo, não? Então ele contava muito sobre isso. Ele não estava muito preocupado, talvez, na época que a psicologia estava, né, crescendo e sendo comprovada cientificamente. Ele estava preocupado em fazer lá o dele, né? Ajudar as pessoas. Ele trabalhou com muitos grupos, foi bem interessante isso. Então, foi ele que desenvolveu, ele que reconheceu essas 3 leis sistêmicas. E, a partir dessas 3 leis, a gente vê o quanto a gente sai do nosso lugar. Então, e o quanto a importância do que veio antes da gente. A gente não está aqui, né, aleatório, só estou aqui. Não é por aí. Então, vem de Bert Hellinger, que foi mais ou menos na época também que estava descobrindo, né, fazendo os testes empíricos da psicologia, depois, né, que tudo começou depois da guerra, né, lá da Primeira e Segunda Guerra. Então, foi ele quem trouxe. Quando ele faleceu em 2019, ainda se falava muito nos meios, né, da psicologia sobre as constelações. Inclusive, muitos psicólogos, né, foram se especializar. Eu considerava como uma especialidade a mais, né, uma ferramenta a mais para a psicologia. Tá? Só que aí teve, né, umas divergências, algumas situações que alguém entendeu errado. E eu, por exemplo, estudei 5 anos para poder começar a constelar. Ou seja, a mesma quantidade que eu estou fazendo de psicologia. Esse ano eu me formo, né, porque eu tive que parar lá por conta das empresas. Eu estudei o mesmo período. Eu fiz todos os cursos, né, para poder formar. Tá. E o que aconteceu? Começou aqueles cursinhos de final de semana, que as pessoas se formavam lá com 2, 3 encontros, e infelizmente isso acontece, né, não é só nessa área, e foi onde que realmente eu achei que foi bacana, foi certo da parte do CRP, também da parte federal também, a proibir, ter essa proibição. Né? A gente nem vai entrar nesse mérito, senão é muito longo. O CRP proibiu a constelação de ser chamada de... Não que ele proibiu a constelação, ele simplesmente não faz parte ali da psicologia. São coisas distintas. Tá, porque então, era antes. Eu, inclusive, conheci na faculdade, né, através de uma professora. Olha que interessante, né? Eu estava fazendo um curso e eu conheci. E para mim foi um choque. Eu era evangélica. Eu sou daquelas que... Eu fui católica até os 28 anos. Eu sou daquela que, se eu sou católica, eu sou católica, né? Então, realmente, né? Tive um chamado, fui para evangélica. A gente ficaria anos-luz aqui conversando, viu? Tenho certeza. E aí... tive um chamado, falei com o cônego da igreja que eu participava, da comunidade que eu participava, eu tinha meus filhos pequenos, e eu fui, né, servir como evangélica. Fiquei numa denominação por mais de quase 20 anos, 17 anos. Caramba! Foi. E nesse período eu estava, né, evangélica, e para mim foi assustador, porque a primeira coisa que, quando você assiste uma constelação, você fala,
É espírita. É coisa do capeta. Imagina, tá incorporando. Como é que você vai incorporar sua mãe viva, seu pai vivo, seu marido vivo, né? É um conceito diferente. Né? Aí na hora que você percebe, fala, nossa, mãe, então tem algo estranho, né? Totalmente fenomenológico. Eu diria que não é mediúnico, mas é paranormal, né? Pelo menos. Fenomenológico. É da fenomenologia. É o conjunto, né, de forças que rege.